Olá! O apóstolo Paulo, quando preso em Roma, escreve a carta à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses. São 4 cartas que nós denominamos como cartas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Mas a carta aos Colossenses, Paulo, antes de encerrar a carta, fechando com o povo da igreja, o que ele havia levado e orientado e ensinado Cristo como o grande cabeça do corpo, que é a igreja, Cristo como cabeça dessa igreja, ele ensina algo muito importante. Ele ensina sobre a importância da vigilância, mas ele usa um recurso que às vezes a gente pensa ou repensa sobre se de fato esse é um recurso importante para a vigilância. A gente costuma falar que ele é um recurso bom para o crescimento, para a intimidade, mas será que ele é um recurso bom para a vigilância? Paulo diz que o é. E que recurso é esse, pastor? A oração. Lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graça. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela, da oração, com ações de graça. Como que está essa prática de vigilância na sua vida? Porque é pela oração que nós vigiamos o nosso coração, nós vigiamos o nosso testemunho, nós vigiamos a nossa vida de fé. É pela oração que nós falamos ao Senhor como nós estamos, se estamos fracos, se estamos fortes, se estamos vazios do Espírito Santo, se estamos cheios do Espírito, se estamos de fato numa prática constante da oração, se não estamos. É pela oração que nós declaramos ao Senhor como que nós estamos em relação ao mundo, nosso sentimento em relação a Ele. Se estamos vencendo a carne, se estamos resistindo ao diabo, se não estamos amando o mundo ou se estamos amando o mundo. A oração é um instrumento que ela tem e ela precisa da sinceridade. Por isso Paulo diz: olha, vocês precisam se dedicar à oração, vigiando por meio dela com ações de graça. Vigiar por meio dela com ações de graça significa a forma honesta e sincera com que nós nos dedicamos nesse tempo, nesse secreto, nesse a sós da oração com o Senhor. Mas também, quando ele escreve, Judas, a carta, ele diz que a gente precisa orar em todo o tempo no Espírito Santo. Lá na carta de Judas, carta de um capítulo só, você vai ler e vai ver que ele fala: dediquem-se à oração, e também fala da vigilância, a importância de uma oração que nos leva à compreensão da grandeza de Deus. Na verdade, a prática da oração é imprescindível para tudo. Um homem de pé precisa aprender a estar de joelhos. Um homem que fala muito precisa aprender a silenciar a sua alma diante de Deus. E um homem aqui, eu estou generalizando, falando uma pessoa, que fala bastante, precisa aprender a silenciar o seu coração diante do Senhor. Precisamos aprender a ouvir a voz dele e discernir a voz do Espírito de Deus, porque é na oração que o Espírito dedica ou que o Espírito revela a nós a vontade do Pai. A oração é imprescindível. Como o ar que você respira, é a oração para o Espírito, para o seu Espírito, para a sua vida de fé. Como os livros que nós lemos, contando principalmente a Bíblia, a oração alinha toda a informação que nós recebemos na nossa mente, o que deve descer para o nosso coração. A oração ajuda pelo Espírito a colocar filtro nos nossos olhos, no nosso ouvido, fecha as portas da nossa alma, do nosso espírito, que são essas portas e janelas, que são o que nós chamamos de sentidos, que são as janelas da alma com as quais tocamos o mundo toca em nós. Com o espírito tocamos em Deus e Deus toca no nosso espírito. Mas a nossa alma são as janelas, ou o nosso instinto, posso assim dizer, ele toca isso. Por isso é muito importante a gente entender
a gente saber que a janela da alma é esse instinto, é essa capacidade que a gente tem de ver, de ouvir, de perceber, de tocar, de cheirar. Nós tocamos no mundo com essas coisas e o mundo toca em nós. Como é importante a oração, porque a oração nos mostra como nós tocamos e como devemos permitir que todas essas coisas toquem em nós. Mas a oração, nela a gente compreende, ou pelo menos busca compreender, o projeto de Deus para a nossa vida. Pela oração, a gente vigia para cuidar da saúde, a gente vigia para cuidar da alma, a gente vigia para cuidar do espírito, a gente vigia para cuidar das nossas relações, a gente vigia para correr, fugir do pecado, resistir às coisas e aos manjares do mundo. Portanto, ele diz, pratiquem, dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graça. Você é um homem de oração, uma mulher de oração, você é uma pessoa de oração. Se não é, você está vulnerável às ações do mundo, às ações do inimigo. Mas se você é uma pessoa que tem como prática uma vida de oração e dedicação na palavra, você está revestida pelo poder do alto. Continue a orar, porque a oração fortalece a nossa fé. A fé fortalece a nossa esperança. E a oração e a fé faz com que aumente o amor por Deus, pela pessoa e por nós. Ore sempre e ore por mim, que eu oro por você. Aliás, vamos orar? Paizinho amado, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde, por esse tempo, por esse dia, Senhor, por todo o tempo que nós temos. Pai, a oração é algo tão importante que o Senhor deixou para nós, porque esse é o momento em que nós podemos falar com o Senhor, mas também é um momento em que nós podemos ouvir o Teu Espírito falar ao nosso Espírito. Pai, pela oração, nós buscamos do Senhor tudo o que precisamos, e quando nós estamos nesse tempo de intimidade, o Senhor mostra o que o Senhor espera de cada um de nós. Ajude-nos a nos dedicar à oração. Ajude-nos a vigiar a nossa vida, aquilo que falamos, que pensamos e a forma como agimos, pela vida de oração. Pela oração nós recebemos revelação do Senhor. E pela oração nós aprendemos a nos conhecer um pouco mais, porque o Senhor nos mostra, no tempo de intimidade, o nível em que estamos. Por isso, em nome de Jesus, eu quero pedir, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, este amigo, esta amiga. Dê a ele, a ela, esta capacidade, esta fome, este desejo de orar, de buscar a intimidade do Senhor. Porque é pela oração que nós buscamos intimidade, e é pela intimidade que temos com o Senhor que o Senhor nos revela o Teu plano, o Teu querer, o Teu projeto para as nossas vidas. Abençoe, Senhor, essa pessoa que está recebendo esta palavra, que ela se dedique à oração, que ela vigie a sua vida, os seus passos, aquilo que fala, que pensa e como age através da oração. Dê discernimento a eles, dê discernimento a elas, dê discernimento a cada um de nós e continue a falar e a nos conduzir para uma vida de oração e de vigilância através dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana. Até a próxima.